Capítulo 3º. Da ordem dos debates. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 102. Os debates devem realizar-se em ordem e solenidade próprias da dignidade do legislativo, não podendo o vereador fazer uso da palavra, sem que o presidente a conceda. Parágrafo 1º. Os vereadores deverão permanecer nas respectivas bancadas, no decorrer da sessão. Parágrafo 2º. O orador deverá falar da tribuna e, ao iniciar, dirigirá a palavra ao presidente e aos demais vereadores. Seção 2ª. Do uso da palavra. Artigo 103. O vereador poderá falar. Inciso 1º. Por 5 minutos, sem apartes. Alínea A. Para retificar ou impugnar ata. Alínea B. Se autor da proposição, líder de blocos parlamentares, ou de bancada com mais de um integrante, para encaminhar a votação. Alínea C. Para declaração de voto. Parágrafo 2º. Alínea D. Para explicação pessoal, será promovida imediatamente a retificação, se aceita pela presidência, 10 minutos, sem apartes, para formular questão de ordem, ou pela ordem. Inciso 3º. Por 10 minutos, prorrogável por igual prazo, com apartes, para discutir. Alínea A. Requerimentos. Alínea B. A redação final dos projetos. Alínea C. Matéria não prevista neste regimento. Inciso 4º. Por 15 minutos, com apartes. Alínea A. Para tratar de assunto de sua livre escolha durante o grande expediente. Alínea B. Para discutir projetos, prorrogável tempo por igual prazo. Parágrafo 1º. O tempo de que dispuser o vereador, começará a fluir no instante, em que lhe for dada a palavra. Parágrafo 2º. Quando o orador for interrompido em seu pronunciamento, exceto por a parte concedido, o prazo de interrupção não será computado no tempo que lhe cabe. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no inciso 4º, alínea B, ao uso da palavra por representante dos signatários de projeto de iniciativa popular na discussão. Parágrafo 4º. A prorrogação do uso da palavra, quando prevista neste regimento, deverá ser solicitada ao término do tempo regular, sendo deferida imediatamente pelo presidente. Artigo 104. É vedado ao vereador desviar-se da matéria em debate, quando estiver com a palavra, ou quando estiver aparteando. Artigo 105. O vereador poderá ter seu pronunciamento interrompido. Inciso 1º. Para comunicação importante e inadiável à Câmara. Inciso 2º. Para recepção de visitantes ilustres. Inciso 3º. Para votação de requerimento de prorrogação da sessão, quando o prazo desta estiver por esgotar-se. Inciso 4º. Por ter transcorrido o tempo regimental. Inciso 5º. Para formulação de questão de ordem ou manifestação pela ordem. Seção 3ª. Dos apartes. Artigo 106. A parte é a intervenção breve e oportuna ao orador, para indagação, esclarecimento ou contestação a pronunciamento do vereador, que estiver com a palavra. Parágrafo 1º. O vereador, para apartear, solicitará permissão ao orador, permanecendo sentado. Parágrafo 2º. É vedado ao vereador, que estiver ocupando a presidência, apartear. Artigo 107. Não é permitido aparte. Inciso 1º. A palavra do presidente, quando na direção dos trabalhos. Inciso 2º. Quando o orador não o permitir, tácita ou expressamente.
Inciso 3º. Paralelo ou cruzado. Inciso 4º. Nas hipóteses de uso de palavra, em que não caiba a parte. Parágrafo único. O serviço taquigráfico não registrará a partes proferidos em desacordo com as normas regimentais. Capítulo 4º. Da ordem e das questões de ordem. Artigo 108. Em qualquer fase dos trabalhos da sessão, poderá o vereador falar pela ordem, para reclamar a observância de norma expressa neste regimento. Parágrafo único. O presidente não poderá recusar a palavra vereador, que a solicitar pela ordem, mas poderá interrompê-lo, e cassar-lhe a palavra, se não indicar desde logo o artigo regimental desobedecido. Artigo 109. Toda dúvida na aplicação do disposto neste regimento, pode ser suscitada em questão de ordem. Parágrafo 1º. É vedado formular simultaneamente mais de uma questão de ordem sobre o mesmo assunto. Parágrafo 2º. As questões de ordem claramente formuladas, serão resolvidas definitivamente pelo presidente, imediatamente ou dentro de 48 horas. Capítulo 5º. Das atas e anais. Artigo 110. De todas as sessões plenárias lavrar-se-á ata destinada aos anais com todos os detalhes de acordo com o apanhado taquigráfico, e das sessões ordinárias, extraordinárias, de posse e de compromisso lavrar-se-á ata resumida, da qual deverá constar uma exposição sucinta dos trabalhos, a fim de ser lida em sessão e apreciada pelo plenário, constando, em ambas, os nomes dos vereadores presentes à hora do início da sessão, e no final da ordem do dia. Parágrafo 1º. Das sessões ordinárias, extraordinárias, de posse e de compromisso lavrar-se-á ata resumida, com uma exposição sucinta dos trabalhos, a fim de ser apreciada pelo plenário. Serão registrados em tais atas, os nomes dos vereadores presentes à hora do início da sessão, e no final da ordem do dia. A ata resumida será lida em sessão, e se não houver impugnação, será considerada aprovada. Parágrafo 3º. Aprovada a ata, será a mesma assinada e rubricada pelos membros da mesa. Parágrafo 4º. Não havendo quórum para realização da sessão, será lavrado o termo de ata, nele constando o nome dos vereadores presentes, e o expediente despachado. Parágrafo 5º. A ata resumida das sessões será publicizada por meio eletrônico e publicada em órgão oficial do município. Parágrafo 6º. A correção de atas publicadas será feita por meio de publicação de errata. Artigo 111. Os trabalhos de plenário serão taquigrafados, sempre que necessário, para que constem dos anais. Parágrafo único. As notas taquigráficas serão publicizadas por meio eletrônico no prazo de 3 dias úteis. Artigo 112. Aplica-se o disposto neste capítulo, no que couber, às audiências públicas e reuniões de comissões.